Olá pessoal, eu estou aqui para comentar com vocês a prova de escrevente do TJ, do Tribunal de Justiça, que aconteceu agora, neste último domingo, lá no dia 25 de março de 2018. Estou aqui para fazer esse vídeo para comentar as questões de direito penal, 6 questões. E posteriormente vou gravar também para comentar do Estatuto do Servidor Público e também da Lei de Improbidade Administrativa. Minhas primeiras impressões dessa prova é o seguinte: para quem foi meu aluno em cursos presenciais ou até aqui no canal do YouTube, muita coisa nós trabalhamos. Nos cursos presenciais trabalhamos tudo. Aqui no canal do YouTube a maioria. E nos vídeos de estatísticas que eu apontei para vocês aqui no canal, lá ficava muito claro, estatisticamente todas as questões foram antecipadas. Os crimes que mais são cobrados continuaram a ser cobrados, ainda que como alternativas erradas, mas voltaram a ser cobrados. Então, VUNESP é estatística. Mas eu vou comentar uma por uma. A VUNESP cometeu alguns equívocos, algumas questões mal formuladas, mas de um modo geral uma prova muito boa, uma prova muito previsível para a gente aqui que já esperava esse nível VUNESP. Vamos lá, sem mais delongas, vamos para a primeira questão, questão de número 25. Vamos para a tela, vamos lá. Tá lá, 25 diz o seguinte, veja, foram 2 questões dos crimes contra a fé pública e 4 dos crimes contra a administração pública, bem dentro daquilo que a gente já vinha noticiando. Vamos lá. A respeito dos crimes previstos nos artigos 293 a 305 do Código Penal, assinale a alternativa correta. Vamos vencendo alternativa por alternativa. Primeiro, o crime de falsificação de documento público é próprio de funcionário público. Errado, pessoal. Os crimes contra a fé pública, pelo menos a maioria deles, são crimes comuns. São crimes que não se exige uma qualidade, uma condição especial do sujeito ativo. O crime de falsificação de documento público é um deles. Em regra, qualquer pessoa pode praticar. E se for praticado por um funcionário público valente da função, só vai aumentar a pena. Letra B. No crime de falsidade de atestado médico, independentemente da finalidade de lucro do agente, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a multa. Errado. No crime de falsidade de atestado médico, para se aplicar a pena de multa, depende da finalidade de lucro. O médico que falsifica um atestado médico sem nenhuma finalidade de lucro, vai ter apenas a pena privativa de liberdade. Então a B também está errada. C. A falsificação de livros mercantis caracteriza o crime de falsificação de documento particular. Errado. Livros mercantis, conforme o artigo 297, parágrafo 2º, é só uma das formas equiparadas de documento público. Então a letra C está errada. Alternativa D. O crime de falsidade ideológica em documento público é próprio de funcionário público. Veja, a VUNESP repetiu basicamente a mesma armadilha da letra A. Não. A falsidade ideológica pode ser praticada por qualquer pessoa, tanto em relação a documento público quanto em relação a documento particular. Está errado. Aliás, da mesma forma como a letra A, na letra D, a falsidade ideológica, se for praticado por um funcionário público valente da função ou em documento de registro de assentamento civil, aí sim teremos uma causa de aumento de pena. Então está errado. Letra E, que foi o que nos sobrou, o crime de supressão de documento, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro, correto. Nesse crime de supressão, destruimento, ocultação de documento, lá do 305, obviamente o documento precisa ser verdadeiro. É aquela hipótese que o sujeito tem a posse de um documento, que não é dele ou que ele não pode expor, e esconde, destrói um documento que vai gerar prejuízo a terceiros, vai gerar danos de um documento que, apesar de estar na posse do agente, não caberia a ele abrir mão desse documento. Então a alternativa correta dessa questão 25 está correta. Letra E. Letra E. Vamos para a próxima. Vamos enfrentando uma por uma. Vamos para a próxima questão de número 26. Vamos lá, vamos para a tela. No tocante às infrações previstas nos artigos 307, 308 e 311-A do Código Penal, assinale a alternativa correta. A. O crime de fraude em certames de interesse público, a mesma pegadinha, pessoal, vejam, é própria de funcionário público. Errado. É um crime comum. Se praticado por servidor público, por funcionário público, só teremos o aumento de pena. B. A conduta de ceder o documento de identidade a terceiro para que dele se utilize é penalmente atípica, sendo o crime apenas o uso como próprio de documento alheio. Errado. Você ceder um documento de identidade a terceiro é crime também. Está lá na figura do 308. Está incorreta essa aqui. C. O crime de fraude em certames de interesse público configura-se pela divulgação de conteúdo de certame, ainda que não sigiloso. Ora, errado. Esse crime do 311-A nada mais é do que você divulgar conteúdo sigiloso de algum certame de interesse público. Um exemplo, o gabarito
Vejam, se o gabarito já é público, já não é mais sigiloso, não é crime nenhum. Então é necessário que seja sigiloso. Letra D. O crime de fraude em certames de interesse público prevê a figura qualificada se dele resulta dano à administração pública. Está aí a nossa alternativa, está correto. Quando gera dano à administração pública, que está lá no parágrafo 2º, vai haver uma forma qualificada. O melhor exemplo é o seguinte: imagine que por conta de um gabarito que vazou, um gabarito divulgado, o concurso é anulado ou é adiado. Acabou, já vai gerar um baita de um prejuízo para a administração pública capaz de qualificar o delito. Mas vamos entender a letra E. A conduta de atribuir a terceiro falsa identidade é penalmente atípica, sendo o crime apenas atribuir a si próprio identidade falsa. Errado, pessoal. O crime de falsa identidade previsto lá no 307 do Código Penal, ele traz as modalidades do agente que atribui a si mesmo falsa identidade ou que atribui a um terceiro. Então essa alternativa excluiu essa segunda modalidade, portanto, está errada. Vamos agora para os crimes praticados contra a administração pública. É aqui muita coisa previsível e tem uma delas que foi mal formulada e tem pegadinha. Vamos para a tela, vamos para a questão de número 27. Vamos lá. A respeito dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, é correto afirmar que Tício, funcionário público, ao se apropriar de dinheiro arrecadado pelos funcionários da repartição para comprar o bolo de comemoração dos aniversariantes do mês, em tese pratica o crime de peculato. Vejam, essa letra A é uma baita pegadinha. A VUNESP já cobrou essa questão em outros concursos, da mesma forma mudou uma coisinha ou outra, está errada. Cuidado! Nós aprendemos que no peculato é necessário que o agente se aproprie de bem que tenha posse em razão do cargo, e pode ser um bem público ou particular, mas de que tenha posse em razão, tem que ter esse vínculo inerente à função. Uma caixinha ali de final de ano para comemoração entre os funcionários não é inerente à função, não faz parte da função. Alguns poderiam até falar: pô, professor, mas ele não se aproximou, ele não teve a posse em razão da facilidade que o cargo lhe proporciona? Não, a alternativa não fala nada disso. Cuidado para não acrescentar aquilo que o enunciado não fala. Cuidado, a VUNESP já cobrou uma alternativa igualzinha a essa e considerou errado. Eu estou gravando esse vídeo muito antes de sair o gabarito oficial. Mas se isso aparecesse, por exemplo, como alternativa correta, estaria tecnicamente errado. E até com base nas questões anteriores da própria VUNESP, errado também. Ela estaria sendo incoerente. Então essa aqui está errado. Aqui, por exemplo, ele se apropriou, seria o crime de apropriação indébita, dados os crimes contra o patrimônio. Vou voltar para a tela, vamos para a próxima. Vamos lá. Mévia, funcionária pública, não sendo advogada, não pode incorrer no crime de advocacia administrativa, já que referido tipo penal exige a qualidade de advogado do citativo. Nada a ver, pessoal. O crime de advocacia administrativa, em relação a advogado de semelhante, só tem o nome, tem nada a ver. É um crime praticado por funcionário público que acaba se valendo da função para fazer um favor para terceiros, fora a prática dos seus atos de ofício. Na prática, o funcionário público acaba servindo de empregado de um particular. Esse é o delito. Então não tem nada a ver com advogado aqui. C. Tícia, funcionária pública, ao exigir, em razão de sua função, que determinada empresa contrate o filho, em tese incorre no crime de corrupção passiva. Errado, pessoal. O delito que possui o verbo exigir nessas características é o delito de concussão, que está previsto lá no artigo 316. Então não tem nada a ver com essa alternativa aqui. Mas vamos para D. Cai o funcionário público ao empregar verba própria da educação, uma verba que era destinada à educação, e vejam, destinada por lei, na saúde, em tese incorre no crime de emprego irregular de verba pública. Correto. Vejam, Caio, que detém essa verba em razão do cargo, ele deveria aplicar por lei essa verba na educação e ele acaba desviando e aplicando na saúde. Percebam que aqui a administração pública foi vítima e ao mesmo tempo beneficiada. É exatamente o crime do emprego irregular de verbas ou rendas públicas. E a letra E, meve o funcionário público em razão de sua função ao aceitar promessa de recebimento de passagens aéreas para fins de férias da família, não incorre no crime de corrupção passiva, já que o referido tipo penal exige o efetivo recebimento da vantagem devida. Cuidado com essa letra E, ela está muito mal formulada. Porque aqui o enunciado não fala que ele vai aceitar promessa de passagens aéreas para praticar um ato de ofício, para deixar de praticá-lo ou para retardá-lo. Não fala nada. Mas está errado do mesmo jeito. Por quê? Porque no verbo aceitar promessa de recebimento, a modalidade do crime é formal. Consuma-se com a mero aceite.
Não precisa o sujeito colocar a propina no bolso ou a vantagem prometida no bolso. Não precisa. Praticou a conduta de aceitar promessas, já estará configurado. Então o erro está no final, falando que o tipo penal exige o efetivo recebimento. Está errado e é uma questão, repito, mal formulada. Vamos para a próxima questão, vamos para a questão 28. Vamos lá. A respeito dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral, e vem lá uma gama de artigos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Para se configurar o crime de usurpação de função pública, exige que o agente, enquanto na função, obtenha vantagem. Errado. Cuidado, aqui no crime de usurpação de função pública não precisa ter vantagem nenhuma. Se houver vantagem, a pena será maior, mas não se exige para a modalidade simples. Letra B. Não há previsão de modalidade culposa. Errado. A mais simples aí. Perdão. Está correto. A 28 é a letra B. Está corretíssima. E vejam, a letra B é muito simples. Nenhum desses crimes não existe modalidade culposa. Aliás, de todos os crimes do título 11, dos crimes contra a administração pública, o único delito que exige a modalidade culposa é o peculato. Então tá certo, a letra B mesmo. Mas vamos ver as erradas. Letra C. Aquele que se abstém de licitar em asta pública em razão da vantagem devida não é punido pelo crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, já que se trata de conduta atípica. Pessoal, mais uma vez a VUNESP volta a cobrar para escrevente do TJ um crime tacitamente revogado. Se você errou essa questão número 28, eu, por exemplo, no seu lugar, apresentaria recurso. Por quê? Pela letra da lei lá do artigo 335, está correto. Essa modalidade de se abster de licitar em asta pública em razão da vantagem é sim punido pelo crime. Então o erro aqui é a palavrinha não ali no finalzinho da primeira frase da letra C. Então, tecnicamente, pela letra da lei, realmente vai bater com gabarito como errado. Mas essa modalidade, essa letra C aí, esse crime, ele foi tacitamente revogado pela lei 8666 de 93, a lei que traz os crimes no contexto de licitação. Se você quiser o fundamento do seu recurso, está lá no artigo 95, parágrafo único. Ou seja, a banca da VUNESP acabou cobrando de vocês um conhecimento que não está no edital de vocês. Está na lei 8666. Então, tecnicamente, dá para recorrer. Se você errou essa questão, prepare o seu recurso. Essa, por exemplo, é passível de anulação. Letra D. O crime de desacato não se configura se o funcionário público não estiver no exercício da função, ainda que o desacato seja em razão dela. Errado, pessoal. No crime de desacato, o que se exige é que o funcionário desacatado tome ciência do desrespeito diretamente. Mas pode ser tanto durante as funções quanto fora delas. Imagine que o funcionário público está de férias, só que desde que o desacato seja relativo às funções. Exemplo. Chegou lá na praia, nas férias do delegado e começa a xingar o delegado. Começa a xingar ele de inútil, fala que ele não sabe investigar direito, não trabalha corretamente. Começa a menosprezá-lo com um vínculo na função. Então é possível sim. Essa alternativa também está errada. Vamos voltar para a tela, vamos lá. E a letra E, para se configurar o crime de corrupção ativa, exige o retardo ou a omissão do ato de ofício pelo funcionário público em razão do recebimento ou promessa de vantagem indevida. Errado. Não se exige o efetivo retardamento ou omissão do ato de ofício. Basta, pessoal, basta ali que a promessa, basta que exista a promessa ou oferecimento da propina. Acabou, é um delito formal. Não precisa transferir a vantagem ou cumprir com a promessa de vantagem. A alternativa E está incorreta, assim como uma das alternativas da questão anterior. Vamos agora para a nossa penúltima questão, vamos para a questão 29. Vamos para a tela, vamos lá. A respeito dos crimes contra a administração da justiça, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O crime de exercício arbitrário das próprias razões procede-se mediante queixa, ainda que haja emprego de violência. Errado. O parágrafo único desse delito aponta que só se procede mediante queixa se não houver violência contra a pessoa. Então, se há violência, a ação penal pública é incondicionada. B. A autoacusação para cobertar ascendente ou descendente é atípica, ou seja, não seria criminosa. Errado. Aliás, na prática é o que mais acontece. Se um pai se autoacusa em nome do filho para proteger o filho, é crime do mesmo jeito. A lei não faz essa ressalva. A letra C veio faltando uma expressão importante, mas tecnicamente vai ser a nossa alternativa correta. Vejam, dar causa a inquérito civil deveria ter a expressão instauração, mas vocês vão perceber que não torna a alternativa incorreta. Contra alguém, imputando-lhe falsamente a prática de crime, em tese, caracteriza o crime de denunciação caluniosa. Vejam,
o inquérito civil está entre os objetos, entre os procedimentos oficiais da denunciação caluniosa. Se você deu causa ao inquérito civil é porque ele foi instaurado e imputando-lhe falsamente a prática de um crime, é a denunciação caluniosa. Letra D. Provocar a ação de autoridade, comunicando a ocorrência de crime que sabe não ter se verificado, em tese caracteriza o crime de denunciação caluniosa. Errado, e seria o crime seguinte, comunicação falsa de crime ou contravenção. Letra E. O crime de falso testemunho exige para a configuração que o agente receba vantagem econômica ou outra de qualquer natureza. Errado. O falso testemunho não exige nada disso. Aliás, se a testemunha recebe suborno para mentir em juízo, estaremos aí diante de uma causa de aumento de pena. Então está incorreto. Vamos para a nossa última questão de direito penal, questão número 30. Vamos para a tela. A respeito do crime de exploração de prestígio, é correto afirmar que, para se configurar, exige o efetivo recebimento de dinheiro pelo agente. Não, nem sempre, pessoal. Um dos verbos ali é formal, o delito é formal, então basta a solicitação da propina para o crime estar configurado. Vamos para a alternativa B. Se trata de um crime comum, não se exigindo qualquer qualidade especial do autor. Correto. O crime de exploração de prestígio pode ser praticado por qualquer pessoa. O que poderia eventualmente induzir ao erro aqui seria porque ele apresenta um rol de personagens usados ali na fraude. Mas quem o pratica não precisa ter nenhuma qualidade ou condição especial. Vamos para a letra C. Prevê causa de aumento se o agente alega ou insinua que o dinheiro é também destinado a funcionário público estrangeiro. Não. Aliás, exige um crime parecido com esse, parecido com a exploração de prestígio para funcionário público estrangeiro. Mas não é o caso da nossa exploração de prestígio do 357. Não há previsão legal desse funcionário público estrangeiro. Isso é hipótese de um outro crime que não está previsto no edital de vocês. Letra D. Se caracteriza pela conduta de receber dinheiro a pretexto de influir em ato praticado por qualquer funcionário público. Não! Qualquer funcionário público genérico, estaríamos diante do delito de tráfico de influência. Acabei de falar, o crime de exploração de prestígio, ele prevê ali personagens específicos que serão usados na fraude. E a letra E diz o seguinte, prevê a modalidade culposa, não, está incorreto, não existe modalidade culposa nesse delito. Vejam, pessoal, das 6 questões, apresentamos o gabarito de todas. Não tem aqui, apenas uma, como eu falei para vocês, seria em tese passível de anulação, que é a questão número 28. Já tivemos 2 hipóteses onde a VUNESP cobrou para escrevente do TJ delitos tacitamente revogados. Uma não foi anulada, a última, aliás, do último concurso de 2017, foi anulada. Essa, mesmo sendo uma questão incorreta, por estar cobrando um crime teoricamente, ali, pacificamente na doutrina e na jurisprudência, por estarem cobrando um crime fora do edital de vocês, creio que é possível sim um recurso ali com expectativas para anulação, e já deixei aí o fundamento jurídico da anulação dessa questão. Tá ok, pessoal? Repito, não saiu o gabarito oficial ainda. Se sair, nós vamos conferir com os gabaritos que eu passei para vocês. Esse é o gabarito preliminar. Se tiver alguma coisa fora daqui, provavelmente também vai ser passível de anulação, e eu volto a gravar um vídeo aqui para vocês para discutir eventual recurso. Fiquem ligados que em breve eu vou postar também aqui um vídeo sobre comentários da lei aí, das questões de estatuto do servidor público e das questões de improbidade administrativa. Pessoal, fico por aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham arrasado nessa prova aí do TJ. Um abraço, tchau, tchau.